Meu filho não quer comer nada. O que devo fazer? Se as refeições na sua casa viraram uma batalha, porque as crianças não estão aceitando bem os alimentos, saiba que é possível mudar a situação que é tão comum, principalmente aos 2 anos de idade. Meu nome é Ricardo Rego Barros, pediatra, tenho 45 anos de consultório, trabalho ainda na Universidade Federal de Rio de Janeiro e, principalmente, tenho 3 filhos e 3 netos e já passei por essa situação várias vezes, além de no meu consultório. E assim vou trazer algumas dicas de como tornar as refeições dos pequenos mais saudáveis e prazerosas. Mas antes disso, aproveite para começar a seguir o canal do Nestlé Baby & Me aqui no YouTube. Toda semana publicamos novos vídeos com dicas e informações sobre vida em família, nutrição e alimentação infantil e muito mais. Muito bem, na realidade, é importante entender que a partir dos 9 meses de idade, toda criança diminui o apetite, diminui o número de refeições e seleciona mais o que vai comer. Então, importante dica, o pediatra deve passar isso aos pais, porque normalmente os pais veem a criança comer muito, dos primeiros 9 meses de vida, às vezes até 1 ano, e de repente essa criança começa a comer menos, aos olhos dos pais, é claro, né? Seleciona os alimentos e os pais entendem que pode estar acontecendo alguma coisa. Não, isso é o fisiológico. Só que isso, quando chega aos 2 anos de idade, de uma certa maneira, aí assusta demais os pais. Porque é seleção de alimentos, comer muito pouquinho, selecionar um pedacinho só do arroz, um pedacinho só do feijão, um pedacinho só da carne. Isso desespera qualquer pai. Só que aí ocorre exatamente o grande problema. Quando a criança não come, por exemplo, um almoço ou um jantar, alguém vai dar uma sobremesa, vai dar um leite, vai dar um iogurte, então a criança entende que se não comer ela vai ser presenteada. Então é importante uma reeducação dos pais e dos cuidadores. Nos cuidadores eu incluo todos os avós. E é claro que o pediatra tem um papel fundamental nessa orientação, porque ele tem que mostrar que às vezes esse não comer tanto é o normal dessa criança. Agora, nós temos por outro lado um grande erro que é o exemplo dos pais. Normalmente quando os pais querem que a criança coma fruta, eles não comem. Eles querem que a criança coma vegetais, legumes, também não comem. Então, para nós melhorarmos essa visualização da questão alimentar, é importante partir um exemplo, seja dos pais, seja do cuidador, seja da avó, eles têm que dar o exemplo sempre. Mesmo que a criança não come, vai ter no prato do cuidador o alimento que eles não estão comendo. Isso é um estímulo para o futuro. Um outro dado é sempre variar os alimentos. Não adianta colocar a mesma comida. Se você coloca a mesma comida, a criança também fica incomodada. É importante que ela veja cores diferentes, alimentos diferentes, texturas diferentes. Então, pode ter um chuchu amassado, tem crianças que gostam de brócolis, folhas. Então, é importante colocar na mesa para que a criança veja que aquilo existe. Não precisa ela comer, ela pode até pegar com a mão, que é um dado muito interessante, porque pegar com a mão é uma maneira da criança, digamos assim, se familiarizar com a textura, ela comandar o que ela vai comer. Outra coisa também que nós devemos evitar são os sucos. Hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela evita suco até 2 anos de idade de todas as crianças, fortalecendo a ideia de que a fruta é o mais importante, no sentido de que você está mostrando à criança a textura da fruta. Com relação à orientação de tempo de ficar com a comida, não adianta ficar 2 horas com a criança na mesa. Isso é horrível. Então, normalmente, o que se indica? Não mais que 15, 20 minutos sentado à mesa, para que a criança, se não comer, vai sair e não vai ficar alimentada. Num segundo momento, que ela volte a querer comer, vai ser oferecido de novo aquele mesmo alimento, até ele entender que aquela é a refeição que ele tem que comer. Não fiquem 2 horas, porque vai irritar a vocês e vai irritar a criança. Aproveita e conta pra gente quais são os alimentos favoritos da criançada aí na sua casa e quais dessas dicas você já testou. É importante que vocês nos passem essas experiências para que nós possamos multiplicar para outras, no sentido de melhorar essa questão do meu filho não come. É muito ruim comer sozinho. Se vocês imaginarem vocês enquanto adultos indo ao restaurante comendo sozinhos, vocês vão comer um X. Se vocês estão num grupo, vocês vão comer um pouquinho mais. A criança precisa desse estímulo. Muitas vezes a criança comendo com o adulto quer comer a comida do adulto, o que é um grande passo para estimular a variação de alimentação e diminuir essa questão do meu filho não come. E principalmente, a família toda tem que falar junto. Não adianta uma pessoa falar Y e outra falar X. Então é importante que todos tenham um consenso de como vai ser esse período de alimentação. Não adianta ir para casa de uma avó, a avó diz, não, na minha casa é assim. Não, na minha casa é assim. A criança fica completamente perdida e ela vai manipular muito vocês adultos. Lembre-se, essas dicas não substituem uma consulta com um profissional de saúde, tanto nutricionista quanto pediatra. Pode ser normal essa recusa alimentar nessa fase da infância e espero que depois dessas dicas, a hora das refeições possa ser muito mais gostosa e, claro, muito mais saudável. Aqui em Nestlé Baby & Me, você encontra diversos conteúdos sobre saúde para todas as fases dos pequenos. Acesse nestlébabyandme.com.br e saiba mais.